Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre base e dimensão. Dizemos que um K-espaço vetorial V é finitamente gerado se possui um conjunto gerador finito. Em geral, a maioria dos exemplos que trabalhamos até então são espaços vetoriais finitamente gerados, a saber, R2, R3, em geral, Rn, o espaço vetorial das matrizes de ordem M por N e também o espaço vetorial Pn, ou seja, dos polinômios que têm grau menor ou igual a N. Os espaços vetoriais que não são finitamente gerados ocorrem principalmente quando trabalhamos com espaços de funções. Vamos então ilustrar um desses espaços que não são finitamente gerados no exemplo a seguir. Tomemos PR, o conjunto de todos os polinômios reais. Percebam aqui que, diferentemente do Pn, nós não temos aqui um grau máximo para os polinômios que moram nesse conjunto. PR, com o par de operações usuais dos polinômios, é um R espaço vetorial, mas não é finitamente gerado. Vamos então fazer essa verificação. De fato, dados o conjunto formado pelos polinômios P1 e Pn, de tal maneira que cada um desses polinômios não é um polinômio nulo, e Pn seja o de maior grau, suponha igual a n, então qualquer combinação linear desses vetores P1 e Pn não ultrapassa o grau de Pn. Assim, o gerado por S só contém polinômios de grau menor ou igual ao de Pn. Como PR compreende todos os polinômios, então existe nesse espaço vetorial polinômios de grau maior que Pn. Logo, o S não gera todo o PR para todo o conjunto finito S de PR. Apresentamos agora um resultado relevante para a álgebra linear. Seja V um K espaço vetorial finitamente gerado, não nulo. Então, duas bases quaisquer de V têm o mesmo número de elementos. Veja que já trabalhamos aqui com as bases canônicas para R2, R3, espaço das matrizes. Tomemos, por exemplo, o espaço R2. Mostramos que a base canônica é formada pelos vetores 1, 0, 0, 1, que tem dois vetores. Então, de acordo com o teorema da invariância, qualquer que seja a base de R2 também terá dois vetores. De forma análoga, qualquer base do R3 terá três vetores. Ou seja, conseguimos aqui como consequência direta que um conjunto com menos que três vetores não é uma base para R3 e um conjunto com mais de três vetores não é uma base para R3. Fica então aqui a provocação para vocês. O que é que acontece se tivermos um conjunto com mais de três vetores no R3? E o que é que acontece com esse conjunto se tivermos menos de três vetores no R3? O teorema da variância motiva a seguinte definição. Seja V um K espaço vetorial. Se V admite uma base finita, ou seja, se V é finitamente gerado, então chamamos de dimensão de V o número de elementos de tal base. Caso contrário, dizemos que a dimensão de V é infinita. Denotamos a dimensão de V sobre um corpo K por dkV. Nos casos em que o corpo é o corpo dos reais, nós vamos omitir este K e vamos escrever simplesmente dim de V. Vejamos alguns exemplos. Para o Rn, a dimensão de Rn é n. Basta aqui retomarmos os exemplos das bases canônicas. Lembre que a base canônica do R2 tinha dois vetores, portanto, dimensão igual a R2. Base para o R3 tem três vetores, portanto, dimensão 3. Base para o espaço vetorial das matrizes tem m vezes n matrizes. Ou seja, se tivermos um espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 3, vamos ter que a dimensão é 6.
A dimensão do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n é n mais 1. Veja que quando trabalhamos com a base canônica do Pn, tomamos como exemplo o P2. Qual é uma base para P2? 1x, x², que nos dá 3 vetores. Portanto, a dimensão de Pn é n mais 1. Como vimos agora há pouco, o espaço vetorial PR é um espaço vetorial que não é finitamente gerado. Ou seja, nós não temos uma base finita para esse espaço vetorial. Então, a dimensão é infinita. Isso significa que temos uma base com infinitos vetores. Por fim, por convenção, vimos que uma base para o espaço vetorial nulo era o vazio. O vazio não tem vetores, portanto, a dimensão do espaço nulo é 0. Vejamos mais um resultado. Todo espaço vetorial finitamente gerado possui uma base. Vejamos outro resultado. Seja V um K espaço vetorial de dimensão finita. Se W é um subespaço de V, então W é de dimensão finita e a dimensão de W é sempre menor ou igual à dimensão de V. Além disso, se a dimensão de W for igual à dimensão de V, então W é o próprio espaço vetorial V. Por exemplo, se estamos trabalhando com o espaço vetorial R3, a dimensão dos subespaços vetoriais do espaço vetorial R3 é 0, 1, 2 ou 3. A dimensão do subespaço nunca será maior que a dimensão do espaço. E no caso em que a dimensão do subespaço do R3 for igual a 3, então significa que esse subespaço é o próprio espaço vetorial R3. Outro teorema importante que temos é o teorema da caracterização de base. Seja V um K espaço vetorial de dimensão n. E B, formado pelos vetores V1, Vn, um subconjunto de V. O subconjunto B é uma base de V se e somente se cada vetor de V se escreve de maneira única como combinação linear dos vetores de B. Observem aqui que temos um se e somente se. Então, se o subconjunto B é base, cada vetor do espaço se escreve de maneira única como combinação linear. E, à volta, se cada vetor do espaço vetorial se escreve de maneira única como combinação linear do conjunto B, então o conjunto B é uma base de V. Para exercitar os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução das questões 21, 22, 23, 24, 25 e 26, da lista de exercícios 1 de espaço vetorial. Essa lista está disposta no site Joab S. Silva, na pasta Álgebra Linear 1. No site também estão dispostos os slides utilizados nesses vídeos. Encerramos aqui a aula 6. Bons estudos!